Amém. Senhor, meu Deus, meu Jesus, Pai, Pai. colocamos a vida do teu servo para diante de ti. Oh, Deus. Senhor, prepara os nossos corações para receber a tua palavra. Seja como uma terra fértil que vem dar frutos. Amém. Senhor, esteja usando agora a vida do João, Pai, para que a tua vontade seja feita aqui hoje. Amém, Jesus. Nós te agradecemos, abre os nossos ouvidos, nosso entendimento, nosso coração, Amém. e que a gente possa receber do Senhor agora, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Amém mesmo? Vocês estão aí? Amém. Tem certeza? Que bom. Dá um medo assim, né? A gente fala, ninguém responde. Você está aí? Glória a Deus. Só reforçando, né? Convida também o seu vizinho, alguém que você gostaria que estivesse aqui na reunião no sábado. Já fala para eles, pode ir que eu levo o lanche para mim e para você, tá? O visitante não tem que preocupar com nada. Amém, gente? Quem vai fazer isso? Levanta a mão do irmão aí, que ninguém... Levanta a mão do irmão. Eu vou trazer um visitante e vou trazer um lanche para ele também. É importante a gente incentivar que, se a gente crê na restauração, igreja, nós temos um tema, Igreja Evangélica Restauração. Se é restauração, a primeira coisa que Deus vai restaurar é o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, restaurar que a nossa família se torne uma igreja, que a igreja se torne uma família. Amém, gente? Então vamos dar ênfase para isso. Ah, mas eu marquei um aniversário, não tem um negócio... É bom, mas aniversário tem vezes que é chato, né, gente? Tira a gente de muitas coisas boas, muitas comunhão boa. Sabe? Ah, é um aniversário. Não estou falando que é errado fazer aniversário. Vocês estão entendendo? Não estou condenando aniversário. Mas às vezes tira a gente de um momento especial. Deus quer falar. O Haroldo, Johnny Walker também era assim, né? Ele fala que aniversário é difícil. Ah, não foi porque tinha um aniversário, um compromisso, né? Mas vamos dar ênfase para esse encontro de casais, né? O Tony vai vir. Irmão abençoado, vocês vão conhecer, é da nossa época, né? É da nossa época, do tempo nosso, e vai ser uma bênção. Amém, gente? Amém? Amém mesmo? Fala aquele amém. Eu vou ouvir, eu não vou esquecer. Se você esquecer, lembra, irmão, passa uma mensaginha. Na sexta-feira, avisa, irmão, amanhã, tá chegando. Né? A gente prepara para tantas coisas, né? Tem que preparar para isso também, né? Não falei domingo passado, a gente prepara para uma viagem, prepara para o aniversário, a gente prepara para um casamento e nós temos que estar preparando para o encontro com o nosso Deus. Amém? Amém. Hoje eu quero falar bem rápido também que a gente tem um tempo limitado, já coloquei aqui no cronômetro, para a gente não passar do tempo. A gente tem que ter um equilíbrio. Quem crê no equilíbrio? Não pode ser longo. Eu costumo dizer aquela palavra espada, chata e comprida. Mas também não pode ser rápido, porque a palavra tem que cair no nosso coração. O irmão orou agora, o Léo orou, que encontra coração fértil. É isso que nós temos que fazer. Então não é rápido, não é chegar aqui, terminou, vamos embora. Não é isso. Não pode ser longo, mas também não pode ser rápido. Tem que ser na medida que o Espírito colocar, né? Nos nossos corações, para que essa palavra possa frutificar. Amém, gente? Quem está entendendo? Nós temos um grupo de domingo à tarde, né? É uma bênção, né? Né, irmão? Esse grupo, de vez em quando, fica uma pessoa comigo, duas, com a pastora, três. Mas aí volta, agora nós estamos em 5. É uma bênção, né? Nós fizemos uma reunião ontem, lá no Arraial, na chácara, lá na casa da irmã Neide. Foi uma bênção. Depois fomos lá em Tuiuti, oramos com o tio Francisco. Está sozinho, a esposa está internada lá
em São José dos Campos. Uma bênção, né? Esses momentos, sabe? Esses momentos juntos, momento de comunhão, momento que a gente fala a palavra de Deus. Isso enriquece, né? Não é só o culto. Culto de domingo é uma bênção. É onde a gente encontra os grupos, né? Os grupos que reúnem durante a semana da igreja caseira, aqui a gente encontra. Mas a comunhão maior é nos grupos da igreja caseira, onde a gente senta e olha no olho um do outro, e fala, e ora, né? E comenta, né? Amém, gente? Glória a Deus. Que bom que a Roseli está aqui, né, Roseli? Firme e forte, né, Roseli? Dá uma salva de palmas ao Senhor, porque o Senhor sustentou a vida dela, né? Amém? Hoje eu quero falar, é claro que quando a gente fala aqui, vou falar dos 4 poderes que Jesus venceu na cruz. Fala junto comigo, os 4 poderes que Jesus venceu na cruz. Isso aqui não é o final. A gente, às vezes, o pregador fala 4 poderes, mas tem mais? Nossa, muitos. Mas não dá para falar tudo de uma vez. Vou falar de 4 que, olhando, pesquisando, lendo a Bíblia, vocês vão ver que os versículos bíblicos de um ponto servem em todos os pontos. Sabe? Sim, são coisas que parecem estar intercaladas. O primeiro poder que Jesus venceu na cruz foi o pecado. Amém? O primeiro poder foi o pecado. Abra a sua Bíblia comigo. Vamos começar no fim. Amém? Quem quer começar no fim? Como que é isso? No fim da Bíblia, no último livro da Bíblia. Nós vamos começar com o versículo do último livro da Bíblia, do fim. Não o último capítulo, o último livro. Apocalipse capítulo 1. Apocalipse 1. A sua transformadora, né? Ou não? Hã? Pode. Pode, porque a minha é na versão atualizada. Então é bom que aí dá uma diferencinha, que às vezes isso é bom. Pode ser a transformadora. Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Veja bem o que Jesus está falando para o apóstolo João. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tem a chave da morte e do inferno. Sabe como que é vencer o pecado? É ressuscitando. Jesus venceu o pecado quando ele ressuscitou. Ele venceu, né? E aqui ele fala, sou aquele que vive. Como que fala lá? Isso, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora vivo para todo sempre. Eu sou aquele que ressuscitou. Estive morto, mas agora vivo para sempre. Oh, glória a Deus! É coisa da gente dar cambalhota, sabe coisa da piroleta? Sabe? Jesus fala assim, estive morto, mas agora estou vivo para sempre. E tem a chave da morte e do inferno. Está com Jesus. Você quer servir outro? Por isso nós servimos Jesus, ele tem a chave da morte e do inferno. Está com ele. Ele venceu. O pecado foi desfeito. Colossenses, já foi falado isso esses dias. Colossenses, capítulo 2, versículo 13, 14 e o 15. Colossenses 2, 13, 14 e 15. Irmão, nós precisamos pegar com mais firmeza as verdades da Bíblia, né? Você notou? Às vezes o seu time faz um gol, você vibra, né?
E às vezes ele fala, Jesus ressuscitou. É mesmo, Jesus ressuscitou. Já vi várias vezes na Bíblia, Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou! A gente tem que sair gritando na rua, sabe? Eu tenho vergonha. É? Que pena. Que pena. O que Colossenses fala? Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era contrário. Removeu inteiramente, cravando na cruz. E tendo despojado, está errado ou não? Está errado? Não. Quando fala, não é Colossenses. 2, 13, 14 e 15. Vamos ver lá então. Vocês estavam mortos por causa de seus pecados e da incircuncisão de sua natureza humana. Então Deus lhe deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Quem pode dizer glória a Deus? Vamos ler de novo? Vamos ler de novo? Vocês estavam mortos por causa de seus pecados e da incircuncisão de sua natureza humana. Então Deus lhe deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Fala comigo, todos. Todos. Fala de novo, todos. E todos é quanto? Todos os nossos pecados. Mas perdoou. Ontem foi bom, teve uma pergunta boa, né? Você lembra? A irmã perguntou se as pessoas pagam o que devem aqui, né? A pessoa está sofrendo porque está pagando alguma coisa. O Roberto lembrou bem do Jesus falando do cego de nascença. Você falou, mestre, ele nasceu cego, cara, já está com 30 e tantos anos. Nunca viu a luz. Foi ele que pecou ou seus pais pecaram? Jesus falou, não, nem ele pecou e nem os pais. Nasceram assim para mostrar a glória de Deus. Existem muitas coisas que não tem resposta. Mas uma das coisas é o seguinte, as pessoas vêm falar, o cara está pagando, o que fez, era muito ruim, agora está pagando. Deixa eu falar uma coisa, Jesus pagou o preço, pagou por todos os nossos pecados. Agora entenda, nós entendemos, que todo pecado tem consequências. Sim ou não, gente? Estão entendendo? É um equilíbrio. Ninguém está aqui falando que está pagando. Pagando, Jesus já pagou pelos nossos pecados. Mas todo pecado tem consequências. Quando nós lemos na Bíblia, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Oh, que joia, não é? Quem escreveu? Quem escreveu? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quem? Quem escreveu? Davi. Davi foi um cara que cometeu um pecado terrível. Adultério, morte, homicídio. Mas Deus perdoou. Era para morrer, mas Deus perdoou. E hoje a gente lê no Salmo, nossa, que coisa tremenda, que coisa mais boa, né? Apóstolo Paulo escreveu 13 epístolas. Se tirar as epístolas do apóstolo Paulo da Bíblia, fica um vazio tão grande. Quem foi o apóstolo Paulo? Homicida, matava, chicoteava, matava os cristãos, perseguia os cristãos, judiava. Mas Deus pegou e transformou a vida dele. Quem crê que você está fazendo a história na nossa geração? Você crê que Deus pode usar nossas vidas? Já pensou? No tempo da Bíblia, ninguém sabia que ia ser escrito. Hoje nós temos os heróis da fé. Herói da fé sabia que um dia ele estava incluído nos heróis da fé? Não sabia. Mas está lá incluído. De repente, na eternidade, nós vamos ter um momento que vai mostrar a nossa vida. Vai mostrar
a nossa fé, vai mostrar aqueles momentos que nós passamos de dificuldade que superamos, porque cremos em Jesus. Então, Jesus pagou por todos os nossos pecados. Amém, gente? Oh, removeu inteiramente o cravando na cruz. O segundo poder que Jesus venceu, o primeiro, ele venceu o pecado. O segundo, ele venceu, eu não diria que ele venceu, ele cumpriu na risca a lei e tirou aquela maldição da lei. Nós vamos entender isso aqui. Na lei, existe 613 mandamentos para a gente cumprir. E que apontava para Jesus esse mandamento. A lei tem muito... Quem leu agora esses dias sabe que é muita coisa. A gente dá até preguiça de ler. Pai, faz isso. E Deus falou, e Moisés falou para o povo. E aquela coisa, a lei era para cumprir. Vamos ver um versículo aqui que fala sobre a lei. E a lei é tão difícil, que quem escreveu, quem deu a lei, se lascou com a lei. Quem foi? Quem foi que escreveu a lei? Quem que Deus falava e escreveu os 10 mandamentos lá, a mão de Deus escreveu e entregou para ele os 10 mandamentos. O cara era o top. Moisés era o top de linha. Né? E ele se lascou com a lei. Ele não cumpriu, não conseguiu. Mas é muito difícil. Fala assim, não era difícil. Pode falar, a lei não era difícil. Fala assim, era impossível cumprir. Não era difícil. Uma coisa difícil é difícil. Agora, quando você olha e fala, é impossível cumprir. Você vai fazer o quê? Se o próprio Moisés não conseguiu, Moisés fez, como se dizer, fez 99,9 certinho. 0,1 ele errou, pá, não vai. Você não entra. Você errou. O que quer dizer isso? Se a gente quiser cumprir a lei, você nunca vai chegar na terra prometida. Esses dias eu teve um senhor lá, ele é de São Paulo, mas é vizinho nosso da outra casa lá. Ele falou para mim, pastor, eu entendi agora que ele estuda, fez 100 e tantas teses contra a igreja dele, não sei, e já começou assim. Aí ele falou, eu entendi que agora eu tenho que guardar o sábado. E me deu uma lista, né, bem? Não sei nem quantas folhas. Falei, ó, irmão, não garanto que eu vou ler, não, tudo. Mas, a gente tem hora, a gente tem que ser educado. Coitado. Se você quer cumprir, guardar o sábado, então guarda a lei completa. Que nem Moisés conseguiu. Eu tenho que fazer. Você não tem nada. Você tem que crer que Jesus morreu e libertou do império, da lei, da maldição da lei, que a Bíblia fala que existia maldição da lei. Se não cumprisse a lei, era amaldiçoado. Qual que era a maldição? Distanciamento de Deus. Pronto. Então fala assim comigo. Todos nós estávamos ferrados, lascados. Lascado. Se não cumprisse a lei, era amaldiçoado. Distanciamento de Deus. A lei nos aprisionava. A lei deixava a gente preso. A lei nos deixava tenso. Sabe o que é isso? Tenso. Eu não sei se eu estou puro ou eu não estou. Eu não sei se eu tenho pecado.
Você já pensou o sacerdote que tinha que entrar no Santo dos Santos, levando o sangue da multidão, do povo, sangue de animal, para expiar o nosso pecado? O quanto estava tenso. Você teria coragem de entrar? Se entrasse em pecado, morria. Era fulminado. Eu não sei, mas se diz que amarrava uma corda, né? Tinha uma cordinha amarrada do sacerdote e com um sininho na corda. Então ele entrava. Se ficasse tudo quietinho, tudo bem. Mas se o sininho batesse, o cara estava só dando... Era assim? É o contrário. Se o sininho batesse, estava tudo bem. Ele estava andando. Está lá dentro do... Mas se calasse, estava, como é que é? Lascado. Aí tinha que arrastar ele, porque se entrasse todo mundo, se um entrasse, morria, outro entrasse, morria. Então como é que fazia? Tinha que arrastar ele lá de dentro. Por isso que a lei trazia essa tensão. Uma tensão condenatória direto. Sabe o que é isso? Direto na sua mente. Você errou. Você pecou. É um ferrão. Sabe o ferrão do carreiro? Senta lá na sua costela. Tá. A lei condenava. A lei mostrava que nós estávamos... Por isso que tinha que oferecer sacrifício. Por isso que o animal tinha que morrer. O coitado do animal que não sofria, não tinha nada. O bode, você lembra lá do bode expiatório? Pegava 2 bodes, aí tirava a sorte entre os 2 bodes. Aí um era condenado. Aquele ia morrer para expiação dos pecados. E o que ficasse vivo, o sacerdote punha a mão em cima da cabeça do bode e orava, transmitia o pecado do povo para o bode. E aquele bode era levado e soltado no deserto. E o pecado ia embora com aquele bode. Só que daí a pouco tinha que fazer a mesma coisa, porque o pecado estava enraizado ali. Jesus, ele se fez maldição, ele se fez esse bode expiatório por causa de mim e de você. Sabe? Ele pegou os nossos pecados e levou com ele. Perdoou os nossos pecados. Se não cumprisse a lei, era amaldiçoado, distanciado de Deus. Uma tensão condenatória direta. A lei, fala comigo, a lei é boa. Sabe por que a lei é boa? É a natureza de Deus. Os 10 mandamentos é a natureza de Deus. Deus é daquele jeito. Por isso que ela é boa. A lei é má? Não. Só que a gente não conseguia cumprir. Ser humano, nós, tão pequeno, tão insignificante, não conseguia cumprir a lei de Deus. Mas a lei de Deus é boa. A lei é boa. Mas tem de ser cumprida. Amém, gente? A lei é a vontade de Deus. E a vontade de Deus tinha que ser feita 100%. Não 99,9%. 100%. Fala assim comigo, que difícil. A gente imagina, se tivesse que voltar à lei, cara, vamos ser sinceros. Hoje a gente tem uma preguiça de servir a Deus. Um desânimo. Lembro do irmão Lázaro Barbosa, lá de Rubiataba. Meu sogro encontrou com ele casou os filhos tudo, só tá ele e a esposa, Oliva, e tem uma chacrinha lá, né? Aí meu sogro perguntou, e aí, irmão Lázaro, como é que tá as coisas? Ele falou, tem mais nada a fazer? Ele fazia rapadura pro Johnny Walker, né? Muitos anos ele fez rapadura pro Johnny Walker. Agora não mexe com nada. Ele falou, agora não tem nada a fazer, a gente almoça, e eu deito, uma oliva, e a gente dorme até. Mas a gente acorda numa preguiça.
Meu sogro riu demais dele. Falou, a gente acorda numa preguiça. Se a pessoa que tivesse, se tiver, a gente chegasse aqui, cada um com seu cordeirinho, para a gente fazer tudo igual a lei falava, não podia fazer fora, tirar todas as peças certinho, sabe? Pegar o sangue, pôr na ponta da orelha direita, pôr na ponta do dedão direito, e pôr no altar, e derrama o sangue aqui, derrama ali, e chamisca o sangue das pessoas. Oh, mas que dificuldade que era. Fala assim, nós somos gratos a Deus. Porque nós nascemos numa época que Jesus já veio. Já tirou todas essas coisas. Vamos ler um versículo que fala sobre isso, então. Gálatas, vamos ver se eu acerto agora. Gálatas 3, 10 e 11. Vamos ver? Gálatas 3, 10 e 11. Vamos ler junto, então? Vou ler na minha tradução, depois a gente podemos ler ali. Todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo de quê? Vamos ver de novo, gente? Se a lei é boa, se a lei tem que ser cumprida, o que está falando aqui? Todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Entenderam? E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Porque o justo viverá pela lei. O justo tem que cumprir os 10 mandamentos. O justo ele tem que pegar e cumprir o sábado, cumprir tudo na risca. O justo viverá por quê? Fé. Acabou. O justo viverá pela fé. Olha o que Jesus fala a respeito. Mateus 5, 17, 18. Mateus 5, 17, 18. Contrário. Mateus 5, 17, 18. Jesus está falando, não pensei que vim revogar a lei. Eu vim tirar a lei. Você está achando que eu vim? Vou tirar a lei? Invalidar a lei? O que o pessoal pegava em Jesus? Você não cumpre a lei, ele não cumpre a lei. Eu como sem lavar as mãos. Ele fica no meio de pecadores. Ele é amigo de pecadores, publicando pecadores. Esse homem não é de Deus, não. Quantas vezes a gente julga a pessoa errada? Jesus fala assim, ó. Não pensei que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar. Vim para quê? Para cumprir aquilo que vocês não conseguiram. Aquilo que Moisés não conseguiu. Eu vim cumprir a lei. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Amém, gente? Então entenda uma coisa, a gente não conseguia cumprir a lei. Jesus veio e cumpriu. O único que cumpriu a lei de Deus foi Jesus. Por isso não existe salvação em nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Amém? Mas é Maria, é Pedro, Joaquim, José, Bastião, Chico, Mané. Não, o nome, fala comigo, o nome é Jesus. O nome é Jesus. O único que cumpriu a lei. Agora, a gente tendo Jesus no coração, ele vai nos levar a cumprir a lei com facilidade. O que Jesus está dizendo? A gente fala, vou afastar. Não, a lei agora não, a lei é boa e é para ser cumprida, só que a gente não consegue. Só que com Jesus em nós, ele vai nos levar. Ele falou, ouviste se for dito aos antigos,
não matarás. Mas eu, porém, vos digo que aquele que se irá contra seu irmão é réu de juízo. Jesus não tratou com a religião. A religião, não pode matar. Mas o cara ira e fica... Ele falou, aquele que se irá já pecou. Jesus veio tratar aquele íntimo do nosso coração, meu irmão. As coisas mudaram de dentro para fora, meu irmão. É aqui, ó. Muda aqui e aí lá por fora vai ser mudado também. Ele tratou com o problema, não com a religião. Ele não tratou com a religião. Ele falou, olha, é duro isso aqui, viu, seus homens, os machos. Ouviste que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que se olhar para uma mulher com segundas intenções, já cometeu pecado. Já é réu de juízo. Perdoa, senhor, que é zoiadinha, né? Aí você fala, mas então estamos lascados. Não. Jesus muda o interior. Jesus muda o nosso interior. Quando nós temos... Então, por isso que não é religião. É o íntimo do coração, meu. Se a gente não mudar por dentro, não vai mudar por fora, cara. Você mudou por dentro. Jesus viveu, jovem, bonito, 30 anos, né? A pessoa 33 anos, ele morreu 33 anos e meio, 3 anos e meio. Mas até os 30 anos, jovem, bonito, lindo. E ele não pecou. Ele não pecou. Se ele tivesse pecado, ele não conseguia. Então ele mostra que ele pode mudar o nosso interior. Amém, gente? Ele pode mudar sim o nosso interior. Quem crê que pode mudar o nosso interior? Ele muda. E ele quer mudar. Às vezes nós não dá ouvido, mas ele quer mudar. Pode, consegue, vai conseguir. Jesus em nós vai conseguir. Por isso nós temos que ter a natureza de Jesus. Por isso nós tomamos a Santa Ceia. Cada dia que nós tomamos a Santa Ceia, nós estamos tirando Jesus. Deus vai tirar um pouquinho de nós e vai colocar um pouquinho de Jesus. Amém, gente? Por isso que é importante, a gente dá ênfase. Mais uma ceia, parece que não está acontecendo nada. Está sim. Está acontecendo sim. Talvez seja pequeno, é pequeno mesmo, mas é assim. Ele tira um pouco de nós, da nossa natureza pecaminosa, adâmica, do mal, e vai pondo um pouquinho dele. E vai nos restaurando. Por isso nós cremos em restauração. Nós estamos vivendo tempo de restauração. Agora tem uns apressadinhos que não aguentam esperar esse tempo. Mas por quê? A igreja não está do jeito que ela tem. É lógico que não está. Eu sei que não está. E Deus também sabe que não está do jeito que Ele quer. Mas vamos chegar lá. Tenha paciência. Tenha firmeza em Deus que vamos chegar lá. Quem está entendendo? Nós sabemos que não está, não adianta cobrar hoje, não está. Vamos abaixar a guarda? Não, vamos continuar firme, crendo no propósito de Deus, que Deus é fiel para cumprir. E só vai ser completo na volta dele. Olha que deu um corpo glorificado para nós. Aí, né? Quando Jesus falou na cruz, está consumado, ele falou, está pago o preço. Cumpriu a palavra de Deus. Está pago o alto preço. Foi pago. Aí o apóstolo Paulo fala assim, esse nós temos que ler. Que ainda tem que falar mais outros pontos. Vou dar uma corrigida, mas isso aqui nós temos que ler. Paulo está falando da lei, das obras. Aí ele fala assim, no Romanos 6, 15 a 18. Romanos 6, 15 a 18. Quem não tiver dificuldade, não preocupa muito em encontrar na Bíblia. Senão você vai perder tempo e não vai entender o que... Fala assim, Paulo fala assim, o 15. E daí? Ele está falando a respeito da lei e tudo que... Aí ele fala assim, e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei? Ele faz uma pergunta. E sim da graça? Quer dizer, eu posso pecar porque não estou debaixo da lei, estou debaixo da graça. É a graça de Jesus que me salva. Então, havemos de pecar? Aí eu falo assim,
De modo nenhum. Não, senhor. Ah, mas estou debaixo da graça. Essa graça nos leva a não pecar. Paulo fala, de modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vós ofereceis como servo para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos. Seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Então, o que Paulo está falando? Não, você escolheu. Quando a gente decide a ser servo de alguém, a pessoa está servindo ao mundo, ao inimigo. Você é escravo do inimigo. Você não consegue deixar do cigarro, da cervejinha, da pinguinha, do baseadinho, das coisinhas. Não consegue. Então você é escravo. O cara fala, eu sou livre, eu posso fumar, posso prostituir, posso fazer o que eu quero. Não é livre, você é escravo daquilo que você está servindo. Paulo fala, se você escolheu a servir para desobediência, você é servo daquilo. Agora, se você escolheu para a obediência, nós somos servos da obediência. Nós somos servos de Cristo. Muitos acham que somos salvos, eu posso fazer o que? Não. Nós fomos salvos, alguém nos comprou. E se alguém nos compra, lembra do escravo? O senhor de engenho ia lá e comprava o escravo. O escravo pertencia a quem? Aquele que comprou e pagou. Quem comprou a sua vida e pagou? Jesus. Então nós somos escravos de Cristo. Nós temos que fazer a vontade de Deus, não do inimigo. Quando nós fazemos a vontade do inimigo, você está falando que é ele que é o dono da sua vida. É isso que ele está falando. Mas aí eu falo assim, ó. Fala comigo, mas graças a Deus. Graças a Deus. Porque outrora escravo do pecado, contudo vieste a obedecer de coração a forma de doutrina a que foste entregues. E uma vez libertado do pecado, foste feito servo da justiça. Graças a Deus. O Senhor nos fez servo. De quem? Da justiça. Você não é ministro da justiça, você é servo da justiça. Nós servimos a justiça de Deus. E essa justiça é que vai reinar durante 1000 anos. Jesus vai implantar essa justiça na terra. Quantos crê? Vai reinar. Onde, vai ser o reino de justiça. E nós fazemos parte desse reino. Agora, se a gente não participar agora, não vamos participar depois. Ah, vou deixar para depois. Depois de que dia? Quando? Aonde? Quem? É agora que nós temos que começar a reinar com Cristo. É agora. Essa vitória dentro de nós. Que quando Ele vir, nós vamos ser escalados. Você está escalado para reinar com Cristo durante 1000 anos. A volta dele vai ser para isso. Bem rápido, terceiro poder, porque já estou estourando meu tempo. Terceiro poder. A morte. Então venceu primeiro o pecado. Fala comigo, o pecado, a lei e venceu a morte. Sabe qual que era o maior pavor da humanidade? Era não, é morrer. Morrer. Por isso, lembrei aqui, quando Jesus falou que resumiu os 10 mandamentos em 2, qual foram os 2 mandamentos que ele resumiu? Amará a Deus sobre todas as coisas, e depois fala toda a sua força, toda a sua... E o segundo? E o seu próximo como a si mesmo. Deixa eu te falar uma coisinha básica, talvez você nunca pensou. Se a gente amar o próximo como a gente ama a gente mesmo, chegou no limite que Deus quer. Porque a gente ama a gente tanto, né, Paulinho? A gente ama a gente tanto, né? Se fosse possível, a gente dava a nossa vida para nos salvar. A gente morria para salvar a gente mesmo. Se chegar ao ponto de falar, eu amo você do tanto que eu amo a mim, cara, é isso que Deus espera. Se eu te julgar, eu não estou te amando, cara. Se eu falar mal de você, eu não estou te amando.
Oh, Deus. Ensina a gente a amar, Senhor, o próximo como a nós mesmos. Só o Espírito de Deus em nós nos leva a fazer isso. Considerar o outro superior a si mesmo. Sabe? Amar de verdade. Não mintais uns aos outros. Ai, irmão, estou com saudade de você. Alguém ali fala, estou nada. Mentira. Não mintais uns aos outros. Primeira Pedro, capítulo 1, versículo 3. Nós lemos isso aqui ontem. Parece que lemos até no grupo caseiro, Igreja no Lar. Estou vendo alguma coisa. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Vamos lá, bem forte. Bendito seja o Deus e Pai. Pode olhar lá, está lá? Está diferente, né? Porque a minha é outra tradução. Mas aqui fala assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande, fala comigo, grande misericórdia. Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos. Ele nos regenerou de novo. Pedro, depois tem uma passagem que fala, ele vos vivificou. Parece que Paulo fala em Efésios, né? Ele vos vivificou. O que é vivificar? É dar vida a alguém que estava morto. Nós estávamos mortos no nosso pecado, mas ele nos deu vida. A gente acordou. Opa! Agora não é só... Nós fomos feitos 3. Espírito, alma e corpo. Até então, antes da conversão, é espírito e corpo. Não, era alma e corpo que vivia em comunhão. Por isso ele faz as coisas erradas. É a alma e o corpo. A alma deseja. Mas desejei uma cervejinha gelada. E está lá no porcaria. Tem porcaria aí? Não sei. Está lá na porcaria tomando uma cervejinha gelada. Alma. E o corpo falava, e por que você não pode ir? Você tem 2 pernas boas. Vai, você sai a pé e pá, até chegar lá e cumpre o que você queria. Mas quando ele vos vivificou, deu vida de novo, aí o Espírito começa a mandar nessa bagaça. Fala assim comigo. O Espírito começa a mandar nessa bagaça. Fala! Essa bagaça mesmo. É o corpo, a alma, sem o Espírito vivo. É uma bagaça, cara. Só vive omulando, você está aí omulando. Fez o que você quer, mas não satisfaz, porque vira zumbi, vira um mulambo. Mas quando o Espírito começa a mandar nessa bagaça, aí eu falo, eu queria estar lá, e fala, não, mas vai estar lá na igreja, no calor, o ventilador não está soprando direito, e o suor está demais, mas eu estou aqui porque eu amo o Senhor Jesus. O corpo e a alma têm que estar debaixo da vontade do Espírito de Deus. Por isso estamos aqui. Estão entendendo como que é fácil, né? A gente, pronto, a confusão tremenda, né? É fácil. É obedecer ao Espírito. Eu estou cansado. Quem já viu essa lenda? Eu estou cansado, eu estou com sono. Eu não aguento o sono, estou cansado. É bom, de vez em quando você quietar, dormir até tarde, né? Quem já dormiu até tarde? Não vou no culto, estou cansado. Agora, ó. 8h25. Quem não veio no culto, não estou condenando, mas só estou dando um exemplo. Quem não veio no culto, às vezes, está dormindo agora, debaixo do coberto, roncando. Que bom. Está descansando, ótimo. Não foi no culto, mas está descansando, né? Não é. Daqui a pouco é meia-noite, o cara está acordado, está assistindo mais uma coisinha. É 1h da manhã, está olhando mais uma coisinha. Mas que bom. Não foi no culto para descansar, não descansou, perdeu o tempo. Não orou, não leu a Bíblia, não fez nada, pronto. Quem quer deixar? E é engraçado que a Bíblia fala assim, ó. Paulo falou, quem é guiado pelo Espírito de Deus, esse é filho de Deus. Quem é guiado. Eu tenho Jesus, eu aceitei. Mas você é guiado pelo Espírito de Deus? Você faz o que Jesus manda? Obedece? Olha agora, Colossenses 1,15.
Não, Colossenses 15, 55 e 56. Colossenses 15, 55 e 56. Tem que conferir, porque... Hã? É Colossenses? Não, não é Colossenses. Colossenses 15. É Coríntios 15, gente. Não é Colossenses. Sai daí, Colossenses, do lugar de Coríntios. É Coríntios. CO, Coríntios. 15, 55 e 56. Parece que está no caminho certo ali. Onde está, ó morte, a sua vitória? São um ponto de interrogação. Está perguntando, onde está, ó morte, a sua vitória? Está falando depois que Jesus ressuscitou. Onde está, ó morte, o seu agrilhão? Agrilhão, sabe o que é? Agrilhões, amado. São aquele ferrão pontudo que enfia assim. Fala, onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. Então imagina, a morte e o aguilhão é aquele ferrão bem grande, aquele negócio feito de ferro mesmo, pontudo, que enfia na gente. Então, a morte tinha aquele aguilhão que ficava condenando as pessoas. Você não fez isso, você não fez aquilo, você não orou, você não fez... Aquilo lá é o aguilhão da morte, né? Então ele fala assim, onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. A lei mostrava que tinha pecado. E agora? Fala de novo comigo. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Não precisa abrir aí, para a gente ganhar tempo. Ó, mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retesse. Atos 2:24 está falando que Deus ressuscitou Jesus. Porque era impossível a morte reter Jesus. Está entendendo? Morreu, só que a morte não podia segurar Jesus, porque Jesus era puro. Por isso que ele ressuscitou. Sabe? Puro. Então o inferno, esse aqui não cabe aqui não, mano, tira. Ele não pode ficar aqui não. Ele é puro. É mesmo, Jesus nos libertou da morte. Eu vi um exemplo. Parece na antiga Roma. Não sei se é Roma. Gravei direito. Eu acho que é Roma. Antiga Roma, há muitos anos. O condenado à morte, eles não matavam, né? Eles não iam lá e matavam o cara. Pegava um defunto, amarrava nas costas do cara condenado à morte. Amarrava e o cara não conseguia sair daquele defunto. E soltava num lugar, não sei se é no deserto, um lugar, e o cara saía com aquele defunto nas costas. Imagina você com um defunto, se escolhesse um bem grandão, um defuntão de uns... Tem 107 quilos. Pensou eu no seu lombo, em cima de você, assim, morto? E o cara saía, era condenado à morte, era assim. E o cara saía cambaleando aquilo. Aquele defunto em decomposição nas costas dele. E ele pelejando para se ver livre do defunto, não conseguia. Aí uma hora ele caía de cansaço, um peso enorme nas costas. E as bactérias, defunto, vocês sabem, defunto tem bactéria, por isso tem um tempo certo para fazer a exumação do corpo. São bactérias. Gente, o corpo vira bactéria pura. O que come é as bactérias que comem o corpo. Alguns vão experimentar isso. Alguns de nós vão experimentar isso. Se tiver decomposição, vai falar, o pastor falou aqui o jeito que eu estou aqui, o corpito. Corpito lindinho, bonitinho, aqui o jeito que está. E aí as bactérias iam matando, o cara morria. Condenado à morte. E eu estava pensando nisso, eu falei, engraçado. Todos nós, antes da nossa conversão, a gente estava com um lascado de um defunto em cima de nós. Nós condenados à morte. Você já pensou? Se a gente tivesse morrido antes da conversão, cara, onde a gente estava agora? Fala comigo, lascado. E a gente andando com aquele defunto das costas.
condenado à morte. Aí Jesus veio e pegou a tesourinha e cortou a corda que é defunto e nos libertou da morte. Venceu a morte. Está consumado. Paguei o preço. Vamos para falar glória a Deus, né? Glória a Deus. E venceu o diabo. Não vou nem falar muito sobre isso aqui. O quarto poder é o diabo. Primeiro, o pecado, a lei, a morte e venceu o diabo. Muitos versículos que falam sobre isso. Jesus não pecou, mas ele se fez maldição no meu e no seu lugar. Jesus foi o bode expiatório. Agora sim, gente, agora é Colossenses, tá? Tá bom? 1, 13, 14. Fala assim, ó, não precisa nem abrir, vai jogar lá, se você já quiser olhar lá, pode olhar. Colossenses 1, 13, 14. Ele, fala comigo, ele nos libertou. Libertou nada, você que está doido para ir embora. Fala assim, ele nos libertou do império. Eu olhei império, tem 34 sinônimos para império. Domínio e tudo. Império das trevas. Fala assim, eu fui liberto. Jesus me libertou do império das trevas e transportou-me para o reino do Filho do seu amor. Ah, gente, isso aqui muda a história. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados, nosso pecado. E diz assim, ó, isso aqui é Colossenses. Outra passagem, não precisa abrir, é 1 Coríntios 2, 8, 9. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se tivesse conhecido, jamais teria crucificado o Senhor da glória. Se o diabo soubesse, olha aqui, estou encerrando, já fechei aqui, estou encerrando. Se o diabo soubesse que a morte de Jesus seria a derrota dele para sempre, ele jamais teria crucificado o Senhor da glória. Tem gente que fala, quando fala assim que a gente faz alguma coisa que volta para a gente, fala, foi um tiro no pé, né? Aí eu estava vendo, eu mostrei para algum irmão, outro dia, parece que um cara, não sei se é bandido, sei lá o que é, parece que pegaram, o cara ia matar ele. Aí o cara lá com uma arma grande, lá, poderosa, falou pro cara, escolhe aonde você quer tomar o tiro. Sim, senhor. Você quer tomar o tiro? Na cabeça ou na mão? Falar para você, você fala o quê? Você quer tomar um tiro na cabeça ou na mão? Aonde você escolhe, gente? Não. O Caboclinho também fala, na mão, senhor. Então põe a mão na cabeça. O cara é esperto, ele falou, vou sair dessa, né? Na cabeça ou na mão? Na mão. Então põe a mão na cabeça. O cara foi honesto, né? Vou tirar na mão, só que a mão está na frente da cabeça. Né? Foi isso que aconteceu com o diabo. Não foi um tiro no pé, foi um tiro na cabeça. Destruir ele para sempre. Aquilo que era impossível ao homem, tornou possível. Agora nós podemos cumprir a lei, porque nós temos o homem que cumpriu a lei dentro de nós. Todos nós temos Jesus dentro do coração. Por isso que a gente pode amar o irmão como a mim mesmo. Pode amar a Deus acima de todas as coisas. Vamos ficar de pé e vamos orar a Deus. Oh Deus, oh Deus. Se vocês quiserem vir cantar um canto, eu acho que dá tempo, viu gente? Os irmãos foi misericordioso, aí eu extrapolei o horário, né? Não foi o louvor, tudo foi bem rápido, a pregação foi mais longa, mas vamos orar a Deus. Vamos agradecer ao Senhor por tão grande obra Jesus fez por nós.
Ora a Deus. Põe a mão no ombro do irmão. Vê, nós ficou muito tempo sem falar com o irmão. Ama o irmão como a si mesmo. Põe a mão no ombro dele e ora a Deus. Fala, Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, cumpriu todo o propósito. O Senhor já cumpriu em nosso lugar, Senhor. Começa a agradecer a Jesus pela obra dele. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pela tua obra na cruz do Calvário, Senhor. Ó Espírito Santo, somos gratos a ti, Senhor. Somos gratos a ti, Senhor, pela tua obra na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, ter vencido o pecado, ter vencido a lei. O Senhor cumpriu a lei. O Senhor venceu a morte. O Senhor venceu o diabo, Senhor, para que nós possamos viver uma vida eterna aqui. Essa vida já começa aqui. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Ora a Deus. Ora mesmo. Fala, obrigado pela vida do meu irmão. Obrigado pela tua obra na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, porque nós fomos comprados o preço de sangue. Mas o Senhor disse, está consumado. O Senhor cancelou o escrito de dívida que era contra nós. E cravou na cruz. E pagou o preço pela nossa vida, Senhor. Hoje nós podemos viver contentemente, Senhor. Podemos se alegrar, Senhor, que o preço foi pago. Obrigado, Senhor. Agora estenda a sua mão bem alta. Fala, Deus, obrigado. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Obrigado pela tua obra na cruz, Senhor. Obrigado, Senhor. Fala obrigado, Jesus. Agradeça a Ele, porque Ele venceu por nós. Somos gratos ao Senhor. Somos gratos ao Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus.